Saudações, professor Milton. É, eu vou falar sobre a tracnose da soja, Glecine max, causada por coletrótrico trucatum. Quem está apresentando sou eu, Sabrina Alves de Queiroz, fazendo a disciplina de Fitopatologia 1. Aqui eu separei, né? Temos o roteiro da apresentação, temos a introdução, o objetivo, desenvolvimento, informações da amostra, sintomatologia, etiologia, epidemiologia e o controle. Então, aqui podemos falar que a soja ela é cultivada aqui no Brasil para a produção de grãos. Ela é cultivada em todas as regiões, praticamente em todas as regiões, no quais as condições climáticas, mesmo ela sendo uma planta de origem tropical, elas se adequam perfeitamente às regiões temperadas e possivelmente com climas frios. O cultivo da soja no Brasil, ela começou no final da década de 60, através do plantio em sucessão ao trigo, e ela começou como uma opção de cultura de verão, e a demanda interna por farelo de soja para alimentar tanto a produção de aves e suínos aumentou o preço do grão no mercado, e assim virou um fator para que despertasse interesse tanto nos agricultores e no governo para esse cultivo de grão. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. Na safra 21-22, o cultivo ela ocupou uma área de 40.804 milhões de hectares e totalizando isso tudo uma produção brasileira de 122.431 milhões de toneladas. Dentre as doenças fúngicas, né, a tracnose ela é causada pelo fungo Coletótrico dematium e está entre as principais que afetam a cultura da soja. O Brasil foram descritas mais de 40 doenças provocadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus. Então esse número ele vem cada vez mais sendo crescente por conta da monocultura e a expansão de áreas agricultáveis de soja. E seu principal sintoma é a queda e o apodrecimento das vagens. No entanto, os sintomas mais evidentes ocorrem em pecíolos e vagens em início de formação. Então, sobre a soja, centro de origem na China e Japão, associação a bactérias fixadoras de nitrogênio, agroindústrias, biocombustíveis, o Cerrado, que é um grande produtor, grandes investimentos e pesquisas de tecnologias causada por Coletótrico trucatum e o fitopatogênio trucatum é conhecido como principal agente causado por essa doença. Então, né, doença tracnose da soja, sobrevivências, restos culturais e sementes. Aqui também podemos falar do pecíolos, rastros, nervuras, folíolos, vagens e sementes. E maiores perdas, né, período de estresse, doenças radiculares e pragas, morte de plântulas, necroses e manchas foliares, rastros e vagens, alta temperatura e umidade favorece, né? Sem controle pode chegar também a 100% de perda. E manejo da doença, né? Tem que ter rotação, sementes sadias, manejo do solo, manejo químico. O objetivo, né, desse boletim técnico é descrever a sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle da tracnose incidentes em soja causado por coletrótrico trucatum. Então, informações da amostra. Ela foi coletada, né, em Urutaí, Goiás, na data de 14 de 3 de 2022. Foi feito o preparo de lâminas microscópicas, depois fotografia dos sintomas, fotografia dos sinais, agrupamento de imagens para etiologia e também o agrupamento de imagens para sintomatologia. Sintomatologia. Então, a tracnose na soja ela vai ocorrer, né, a morte de plantas, então necrose dos pecíolos, necrose de nervuras e manchas em vagens.
Seu sintoma mais comum vão ser as manchas necróticas, né, que é um castanho escuro, que vai ter nas folhas, nos rastros e vagens. O período de maior ocorrência vai ser na fase inicial dessa formação de vagens, coincidindo com o período ali chuvoso e úmido. Então, a tracnose ela pode ocasionar o apodrecimento ou abertura dessas vagens ainda imaturas em germinações de grãos que vai estar na sua formação ainda. E os típicos sintomas em vagens são lesões concêntricas de coloração escura e há pontuações pretos, alaranjados e por vezes apresenta sinais pontiagudos representados pelas setas do agente causal. Então, continuando a sintomatologia, né, nas folhas os sintomas mais encontrados são na fase abaxial. Ele é representado pela queima ou escurecimento de nervuras principais e secundárias que advém de uma necrose descontínua e deprimida. Já nos pecíolos, os sintomas de manchas necróticas, elípticas, circulares e deprimidas, elas podem evoluir, né, e levar ao estrangulamento e queda prematura de folhas. Os fungos também, podem provocar necrose de pétalas. É muito comum em outros hospedeiros. E a abscisão floral em condições elevadas de umidade e abundância. Continuando com a sintomatologia, né? Aqui temos a prancha de fotos. A figura 1, né, a letra A, sintomas, a gente pode observar, né, que todos esses sintomas e sinais são de coletótrico trucatu na soja. E dá para observar a mancha necrótica, né, um marrom escuro, com ralos cloróticos poligonais, irregulares e arredondadas na fase adaxial. Já na letra B, a gente também observa a mancha necrótica, né? Já é um marrom avermelhado, com ralos cloróticos poligonais, irregulares e arredondadas, só que na fase adaxial. A letra C, a gente vai ver uma severidade menor, né, dessas manchas necróticas, um marrom escuro, com ralos cloróticos poligonais, irregulares e arredondados na fase adaxial. Letra D, também a gente vai observar a severidade, que vai ser menor com essas manchas necróticas, vai ser um marrom avermelhados, com ralos cloróticos poligonais, irregulares e arredondados na fase adaxial. Então, na letra E, é uma lesão marrom avermelhado com ralos cloróticos de folhas maduras, inoculada com um disco de micélio na fase adaxial, e na letra F são as células na fase adaxial. Etiologia: o coletótrico truncatum forma as células típicas com setas pigmentadas e septadas, canidiofóros eventualmente ramificados próximo à base, e células coniogênicas cilíndricas, hialinas e fialíticas, conídeos unicelulares, falcados e produzindo apressório pigmentado e de formato variável. Então, após a germinação, né, eles fazem uma medidas e eles são fortemente curvados, funiformes com extremidades afiliadas e os apressórios são abundantes com variação, né, e clavados e circulares. Aqui a prancha de fotos, né? Letra C, vemos a cérvulo-seta, D, as cérvulo-setas no detalhes, o conídeo hialino e F, o conídeo hialino no detalhe. Epidemiologia. O fungo, ele pode infectar as sementes e isso torna o principal meio de disseminação e introdução da doença em novas áreas de cultivos. As sementes, o resto culturais e as plantas hospedeiras são a fonte de inóculo da atracnose. No interior do tecido cortical, a doença vai progredir até o final desse ciclo e dependendo das condições climáticas do local também, como também do estresse decorrente do desbalanço de fertilidade e da densidade de semeadura.
E então, a elevada incidência da doença no Cerrado é devido ao ambiente favorável com recorrentes precipitações associada a temperaturas elevadas. Os fatores ambientais, como a temperatura do ar, né, vai favorecer a disseminação desse fitopatogênio e a temperatura ideal para o favorecimento dessa doença vai ser de 26 a 28 graus e nos períodos noturnos são 18 a 20 graus, a um total de 80%. E o coletótrico trucatum, ele vai possuir também uma ampla gama de hospedeiro. A gente entra com controle, né? Então, as principais medidas de manejo integrado da tracnose na cultura da soja são o controle químico e o controle biológico, né? Controle químico, a gente entra, né, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a registro de 75 produtos químicos comerciais para o controle dessa doença e são divididos em 26 ingredientes ativos e suas associações. Já no controle biológico, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, é registro de 4 marcas comerciais de produtos microbiológicos para o controle dessa doença e também com os ingredientes ativos. Temos também o controle cultural e o controle físico. O controle cultural é a rotação, né, de culturas e isso vai aumentar o espaçamento das entrelinhas. Então, vai ser muito eficiente para o controle de plantas daninhas. E o controle físico, a gente usa sementes, né, livres de patógenos e também faz esse armazenamento das sementes em condições do ambiente, para ver, né, a redução do nível de infecção. Aqui está as referências, né, que eu retirei do artigo, o print do artigo. Continuando, né, com as referências do artigo. E os créditos desse trabalho vai para quem fez esse boletim técnico, né, que é o acadêmico João Vitor Assunção de Faria. E terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.